A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresenta Escola Bíblica Dominical. Olá, eu sou o Dito Neto e nós estamos começando mais uma lição da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, e nós fazemos parte da Igreja Batista Missionária da Amazônia, aqui em Belém do Pará. Estamos começando uma nova revista, já estamos chegando à segunda lição. A revista é Efésios, Filipenses e Filemon. E essa segunda lição que nós vamos abordar hoje tem por título A Oração para Iluminação e Conhecimento. É do livro de Efésios. Alvo da nossa lição: primeiramente, saber. Compreender o conteúdo da oração de Paulo descrita em Efésios 1, de 15 a 23. Reconhecer o valor da fé em Jesus e do amor entre os irmãos na igreja. Conhecer plenamente a esperança do chamamento de Deus. E entender a riqueza da glória da herança que Deus nos dará. Isso tudo dentro do saber. No sentir, é demonstrar gratidão a Deus pela fé em Jesus e pelo amor entre os irmãos. Sentir o poder de Deus que atua em nossa vida e motivar-se pela glória da herança que Deus nos reserva no céu. E por último, o último alvo da lição é agir. De que forma? Orar a Deus colocando diante dele os mesmos motivos de gratidão e petição descritos por Paulo aqui na carta aos Efésios. Já falamos, é a lição 2 no livro de Efésios, Oração para Iluminação e Conhecimento. O texto básico você encontra em Efésios, capítulo 1, os versos de 15 a 23. Nós vamos lendo assim que a lição for sendo desenvolvida. O versículo-chave da lição de hoje, Efésios 1, 18 e 19, esse nós vamos ler com você. Sendo iluminados os olhos do nosso entendimento, algumas versões você vai ler assim, sendo iluminados os olhos do nosso coração, mas é entendimento também, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente, e algumas versões diz, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, algumas versões diz, para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Este é o versículo-chave, Efésios 1, 18 e 19. Então, essa segunda lição nossa, nós vamos perceber que ao ler o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que o ponto culminante de muitas outras cartas, mas principalmente dessa, são as orações que Paulo faz em todas essas epístolas. E no texto básico desta lição, nós vamos ter a descrição de uma dessas orações. É uma oração, como você vai perceber, uma oração breve, porém uma oração muito profunda e uma oração riquíssima em conteúdo e doutrina bíblica. O que Paulo estava fazendo aqui, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, é que a gente vai perceber que, ao ler esse trecho aqui, a gente percebe que, de repente, Paulo se detém a orar. Mas cabe uma pergunta a nós: o que teria motivado Paulo a de repente, começar a orar? Qual era o motivo dele? Talvez nós pudéssemos elencar alguns,
Um deles poderia, de que Paulo saber da alegria que eles tinham em Cristo e de saber de todas as bênçãos espirituais, que essas bênçãos são nossas também, como diz aqui em Efésios 1:3, que fez parte da lição passada, que ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então perceba que abençoado nós já somos, porque aqui diz assim, o qual nos abençoou. Então nós já fomos abençoados com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então é um dos motivos da alegria do apóstolo Paulo. Ou talvez, pelo que ele ouviu daquelas pessoas, pela fé que eles tinham em Cristo e o amor que eles praticavam uns com os outros. Você já vê que no verso 12 do capítulo 1, que nem faz parte especificamente da nossa lição, ele diz: com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperados em Cristo. Então ele sentiu-se impelido por isso e começou a orar pelos efésios. Para quê? Para que eles conhecessem ainda mais a plenitude do que Deus nos deu em Cristo. Então talvez tenha sido essa a motivação de Paulo, que resultou nessa linda e esplêndida oração e que certamente vai nos estimular a fazer o mesmo. Fazer o mesmo o quê? A nos pôr em oração e louvor e glória ao Senhor. Você percebe louvor e petição e ações de graças e ainda súplicas aqui nesse trecho de Efésios 16 a 19. Depois nós vamos lendo isso bem detalhadamente. Então isso é a tônica desta oração que compreende esse trecho aqui e que nós podemos perceber que isso vai nos ajudar a manter um equilíbrio espiritual. A lição 2, nós vamos perceber que a oração que Paulo fez em favor dos Efésios, que está escrito aqui, pode ser separada em algumas etapas. Especificamente aqui, nessa lição, a oração para iluminação e conhecimento é que dá origem às duas sessões da nossa lição de hoje. Então, são dois momentos que a nossa lição tem, duas sessões. A primeira dela é a gratidão. Vai estar aqui nos versos 15 e 16. E depois a petição, que é a segunda sessão da nossa lição. Vai compreender dos versos 17 até os versos 23, para que você possa acompanhar. Vamos então para a primeira sessão da nossa lição de hoje. Gratidão. Compreende aqui no capítulo 1 de Efésios, versos 15 e 16, eu vou ler com você. 15. Por isso, também eu, no caso Paulo, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, 16. Não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, duas coisas bem básicas aqui que nós vamos desenrolar nesses versos 15 e 16. De alguma forma, você percebe que o apóstolo Paulo, como diz no verso 15, ele obteve algumas informações do que estava acontecendo na igreja dos Efésios. Como ele diz no 15, olha, eu tenho ouvido falar. E esse conteúdo do que ele ouviu é o que lhe impele no verso 16 a dizer que não cesso de dar graças a Deus quando lembra disso daí. Então são duas coisas. Primeiro ele ouviu algo e depois ele se alegrou com isso que ouviu. Aqui nessa primeira sessão da nossa lição, chamada de gratidão. Vamos ver aqui o primeiro ponto da seção 1 da lição, gratidão. O primeiro ponto é a fé
em Jesus estava presente entre eles. Eles quem? Os efésios. É o que diz o verso 15. Ele diz, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé, o que ele ouviu agora a gente já sabe, a fé que havia entre eles, no Senhor Jesus. E também ele ouviu falar de um outro detalhe que nós vamos ver mais para frente. É o que o apóstolo Paulo ouviu. E o interessante é que eles continuam nessa fé, eles não apenas tiveram a fé em Jesus. O que é importante é permanecer na fé. A nossa vida cristã, ela começa com a fé em Jesus. Mas o mais importante na nossa vida cristã não é apenas começar, é permanecer e terminar essa carreira, como o apóstolo Paulo disse. Acabei a carreira, guardei a fé. É permanecer nesta fé firme até o fim. E era essa alegria que o apóstolo Paulo estava tendo, porque ouviu dizer dos efésios da fé que eles tinham no Senhor Jesus. Então eles não estavam se afastando, pelo contrário, eles estavam mantendo os olhos fixos em Jesus. É assim que a gente tem que manter os nossos olhos fixos, assim como tem a ordem bíblica, que é para todos nós, que você encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vou pegar aqui, eu vou ler com você. O verso 2, que diz assim, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só vou ler essa parte A aqui. E era isso que os efésios faziam. E o que nós devemos fazer também, permanecer na fé com os olhos fitos, fixos em Jesus, para que a gente possa permanecer firmes na fé até o fim. É interessante que nesse verso 15, quando Paulo diz assim, tendo ouvido a fé que há entre vós. Que bom que as pessoas pudessem saber de nós isso daí, da fé que cada um de nós possa ter firme, inabalável no Senhor Jesus. Daí que um dos grandes teólogos, Chaplin, ele diz assim, abre aspas, por mais intensa que seja a crença ou profissão verbal e intelectual de qualquer lista ortodoxa de doutrinas, isso não pode substituir a fé que se origina na própria alma. Então, nada substitui a fé genuína, pois essas duas coisas são uma e a mesma coisa. Na fé verdadeira, o indivíduo entrega sua alma eterna a Cristo, a fim de participar do destino prometido aos remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa entrega de si mesmo é que recebe o nome de fé. E essa atitude da alma é produzida pelo poder do Espírito Santo. Fecha aspas. Então é o que Chaplin diz, que não adianta uma profissão verbal apenas, um conhecimento intelectual, uma lista ortodoxa de doutrina. Nada disso vai substituir a fé genuína que se origina no interior da nossa alma. Mas sempre lembrando que até a fé que nós temos em Jesus é algo da graça dele, é produzida pelo poder do Espírito Santo que opera e habita em todos os crentes. Que glória para nós! E qual foi a outra coisa que o apóstolo Paulo ouviu, que ele se alegrou também? Aqui, lembra que nós estamos na seção 1 da nossa lição Gratidão. A primeira coisa nós já vimos, que era que ele ouviu da fé que havia entre eles. E a segunda coisa que chamou a atenção ao apóstolo Paulo é o segundo ponto da nossa primeira sessão Gratidão. O segundo ponto é o amor aos irmãos estava sendo exercido entre eles. É que diz aqui no final do verso 15, que ele já sabia da fé e do vosso amor para com todos os santos.
Perceba que havia amor entre os irmãos. Esse amor estava sendo exercido. Esse amor, ele era presente. E o apóstolo Paulo conheceu isso, porque nós sabemos que ele trabalhou na igreja de Éfeso. E Paulo mostrou isso como próprio exemplo dele de como se vive o verdadeiro amor. Eu quero mostrar aqui para você o que está no livro de Atos, aqui no capítulo 20, o verso 35, ele diz assim, por que ele era esse exemplo? Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Nos faz lembrar lá 1 João, no capítulo 3, que fala, filhinhos, não amemos de palavras apenas, de língua, mas de fato e de verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Foi esse exemplo que o apóstolo Paulo deu aos Efésios e ele podia hoje se alegrar, vendo esse exemplo do amor que havia entre esses irmãos. E ele viu isso, é por isso que ele escreve aqui os Efésios e diz, e do vosso amor para com todos os santos, tem aqui na parte B do versículo 15 do capítulo 1 de Efésios. Vemos assim que a fé ela produz fruto dentro de uma comunidade cristã que vive isso. E ela flui de Cristo para todos os semelhantes, para todos os crentes, porque pertencem a Ele. Flui como? Flui em forma de serviço. Depois, com calma, você pode ler Tiago, capítulo 2, versos de 14 a 26, tá bom? Você pode conferir isso lá. E lembrando que uma coisa importante, o que Jesus disse aos seus discípulos, você vai encontrar em João 13, 35, isso aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? Vão conhecer como? Jesus completou aqui, ó. Se tiverdes amor uns aos outros. São palavras do próprio Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo estava vendo exatamente isso das palavras de Jesus aqui com os irmãos lá de Éfeso, com os Efésios. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E olha que coisa linda que o apóstolo Paulo diz para os Efésios, que ele lembrava, que ele ouviu falar do vosso amor para com todos os santos. Isso, essa mesma coisa deve haver, deve existir entre nós de forma verdadeira, de forma sincera, o amor para com todos e principalmente entre os irmãos. A aplicação dessa nossa primeira parte da lição, gratidão, onde o apóstolo Paulo destacou a fé que havia entre os irmãos lá de Éfeso e o amor que havia entre eles. Então a aplicação nossa é essa. É uma pergunta. Por que a fé em Jesus e o amor entre irmãos precisam andar de mãos dadas? Pense nisso. É incompatível você dizer que tem fé em Jesus e não ama seu irmão. Essas duas coisas, elas têm que andar juntas. Então a gente precisa pensar nisso para que a gente possa aplicar na nossa vida. Por que a fé em Jesus e o amor entre irmãos precisam andar de mãos dadas? Isso aí você vai responder para você mesmo e responder para Deus. Mas é sua oração que você vai fazer para Deus neste momento. Vamos fazer um pequeno intervalo e já já nós vamos retornar com a segunda sessão da nossa lição de hoje. Você está assistindo Escola Bíblica Dominical. Muito bem, estamos retornando com
a nossa escola bíblica dominical, da nossa segunda lição. Já vimos o ponto 1, gratidão, e agora chegamos à seção 2, petição, que envolve o capítulo 1 de Efésios, de 17 a 23. Eu vou ler aqui com você para que você já tenha uma ideia. 17 diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Que maravilha que traz aqui o conteúdo desses versos 17 até 23, que Deus nos traz o pleno conhecimento da sabedoria de revelação, que Ele nos ilumina para que a gente conheça qual é a nossa vocação, qual a riqueza da nossa herança que nós temos em Deus, qual é a grandeza do poder de Deus em Jesus, que está acima de todas as coisas, que sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés, que tem um nome e autoridade sobre todos os poderes e que também está sobre a igreja, que é o seu corpo. Que maravilha! Não é verdade? Então, por que o apóstolo Paulo, aqui nessa segunda sessão, que nós estamos chamando de petição, que é, na verdade, a oração que ele começa a fazer aqui, após dar graças a Deus pela vida dos efésios, que ele falou aqui até no verso 16, que ele estava dando graças a Deus pela fé e o amor que havia entre eles, parece que ele não estava ainda satisfeito. E é essa sensação que não estava saciado em orar ao Senhor, que nós devemos ter sempre. E por isso ele continua orando, porque sabe que a extensão das bênçãos, elas precisam ser reconhecidas, irmãos. Nós precisamos reconhecer quem nós somos em Deus. E precisamos reconhecer qual é a nossa vocação. Precisamos reconhecer qual é a nossa herança em Deus. Por isso nós precisamos ser iluminados no nosso entendimento para que a gente conheça esse supremo poder que opera através de Jesus em Deus para nós. Nós precisamos conhecer isso, por isso que a nossa lição hoje fala de iluminação. Iluminar o nosso entendimento. Às vezes as pessoas ficam correndo atrás, eu vou atrás de uma revelação. Irmão, revelação está aqui, ó. Tudo está aqui. A palavra de Deus nos foi revelada. O que nós precisamos é entendimento, é iluminação, para compreender a grandeza da palavra de Deus que está disponível para nós. Isso daqui é um testamento de herança. Nós precisamos conhecer e entender. E é isso que o apóstolo Paulo destacou aqui no verso 18. Eles precisam saber qual era a plenitude do que Deus reservou para os santos. Olha o que ele diz no verso 14. Sendo iluminados os olhos do vosso coração. Diz a versão, alguma diz do vosso entendimento, que é para a gente compreender. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Nós somos chamados, vocacionados para Deus. Nós temos que conhecer qual é essa esperança que
que Deus nos reserva. E também, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Há uma glória reservada para nós, há uma riqueza imensurável, incomparável. Uma glória de uma coroa, como Pedro diz, inacessível. E é incomparável. Ou seja, qual é a garantia de que a plenitude das bênçãos espirituais pode ser entendida? Então nós precisamos compreender isso para saber aquilo que nós temos direito. Tem uma canção eu gosto muito, que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Sei que você conhece essa música, mas nós precisamos ter esse entendimento, ter esse conhecimento. E é o apóstolo Paulo próprio que vem nos dar a resposta. Ele diz que Deus nos dá o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, que está aqui dentro de mim, dentro de você, está dentro de nós. Que ele veio para nos guiar em toda a verdade, em todos os nossos passos. Por isso nós devemos orar a favor do seu ministério de iluminação, para que o Espírito Santo possa vir nos iluminar os olhos do nosso coração, como diz aqui o verso 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração ou do vosso entendimento. Nós precisamos orar, ter um relacionamento cada vez mais íntimo com o Espírito Santo, para que ele possa fazer a gente enxergar essa riqueza da sabedoria de Deus, da nossa vocação, a riqueza da glória da nossa herança em Deus. Só assim nós podemos compreender a verdade de Deus, como diz Stott. Assim a oração ela pode se tornar um instrumento necessário da revelação, porque abre o nosso coração, ela ilumina a nossa mente para compreendermos melhor as bênçãos espirituais que já foram reveladas aqui nas Escrituras. As bênçãos estão todas aqui. Existem milhares, dizem alguns estudiosos, mais de 38 mil bênçãos. Para todos, para grupos separados. E bênçãos especiais para cada um de nós. Que nós precisamos compreender, nós precisamos conhecer. Mas o Espírito Santo, nós temos que orar para ele também, pedindo ajuda para que ele venha nos iluminar o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que a gente compreenda melhor essas bênçãos espirituais que já foram reveladas. Bênçãos espirituais que nós já fomos, como diz o verso 3 do capítulo 1, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Nós já fomos abençoados. Nós temos que tomar posse dessas bênçãos. Então vamos ver algumas dessas bênçãos aqui. Antes disso, eu queria chamar a atenção para a palavra iluminados, que tem aqui no verso 18. No grego, essa palavra ela é fotizo. Significa brilhar, significa iluminar. É como se você está no escuro, você acende uma luz, fica tudo claro, ela ilumina, ela brilha, ela abre o seu entendimento. Então, a palavra iluminados aqui no verso 18, ela é fotizo. Significa brilhar, significa iluminar, ou seja, eu ilumino, eu trago a luz, eu evidencio, eu revelo, é o que Deus está nos dizendo aqui, ele vai evidenciar, ele vai revelar para a gente, no sentido de compreender, porque a palavra revelada está aqui, mas nós precisamos desse entendimento, precisamos desta compreensão. Ou seja, é Deus compartilhando sua vida, expondo e vencendo as trevas com sua luz da sabedoria, vencendo a ignorância, o preconceito, que são causadas pelo pecado em nossa vida. Então esse entendimento ele vem abrir um novo entendimento, vem iluminar a nossa mente, os olhos do nosso coração. Mas as bênçãos que nós estamos falando, lembra que nós estamos na seção 2, petição, no ponto 1, a esperança do chamado em Deus.
é uma dessas bênçãos. A esperança do chamado em Deus, a esperança da sua vocação, que foi destacado aqui no verso 18. Essa esperança, ela está firmada no chamado de Deus, na vocação. Como diz Romanos, a gente não vai poder ler todos os versos aqui, mas alguns, Romanos 8:30, diz assim, ó: e aos que predestinou, a estes também chamou. Ou seja, foi um chamamento, foi um chamado, uma convocação. E aos que chamou, a este também justificou. Nós fomos justificados. E aos quais justificou, este também glorificou. Então entenda que Ele próprio nos chamou. Nos chamou para quê que Deus nos chamou? Nos chamou a sermos de Jesus Cristo. Que glória! Nos chamou para ser de Jesus. Eu vou ler mais esse aqui, irmãos. O que der tempo eu vou ler. Romanos 1:6 diz assim: entre os quais sois também vós, olha, chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha, você sabia disso? Isso é uma iluminação que a gente recebe, está revelado aqui na palavra. Mas nós precisamos compreender que nós fomos chamados para ser de Jesus. Está aqui, ó, Romanos 1:6. Não esqueça disso. Pode conferir na sua Bíblia. E os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós fomos chamados para ser de Jesus e não para ser de qualquer outra coisa. Também para que outra coisa Ele nos chamou? Ele nos chamou para a comunhão de Jesus Cristo. Vamos ver aqui 1 Coríntios 1, verso 9. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, nós fomos chamados para sermos de Jesus e, sendo dele, nós fomos chamados para ter comunhão junto com ele. E aí, tem alguns versos que eu não vou poder ler aqui, mas eu vou destacar. Também nós fomos chamados para sermos santos. Onde é que eu confiro isso, irmão? Colossenses, capítulo 3, verso 15, e Efésios, capítulo 4, versos 1 e 2. Fomos chamados para sermos santos. Também, ele nos chamou para o sofrimento, se for necessário. Mas onde é que está isso na Bíblia? 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Se for necessário sofrer por Cristo. Não significa que você vai se mutilar para alcançar a bênção. Veja aqui que nós lemos aqui em Efésios 1:3, que nós já fomos abençoados nas regiões celestes. Nós já somos abençoados, não tem como tirar isso. Mas se for preciso padecer por Jesus, sofrer, se necessário for, pronto. Nós fomos chamados para isso também. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz isso. Porém, entenda que o nosso chamamento só vai encontrar a plenitude nos céus. Aí vai completar o chamamento perfeitamente. Só na plenitude dos céus. Onde a gente confere? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, Filipenses, capítulo 3, verso 4. E o apóstolo Paulo orou então por isso, para que os olhos do coração, lá dos Efésios, e claro que isso para nós também, possam ser abertos para que a gente possa conhecer, compreender, entender essa esperança do chamamento de Deus.
A outra bênção que se refere aqui na oração da petição de Paulo, que é a seção 2 da nossa lição, e o ponto 2 agora, vimos o ponto 1, que era o chamamento de Deus. Agora o ponto 2, a glória da herança de Deus. Você já imaginou a herança que você tem em Deus? É isso que ele diz aqui, ó. Primeiro ele falou da esperança da sua vocação, e aí no finalzinho do verso 18 ele diz aqui, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então ele diz que os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, precisam ser iluminados para que a gente compreenda não só a vocação, que nós já vimos no ponto 1 da seção 2, mas também compreender a glória da herança de Deus. Muitos nem sabem que há uma herança em Deus para você, mas está aqui, ó. Mas a gente precisa compreender para que a gente possa, a partir de compreender, viver, que é o mais importante, tendo essa herança. Paulo também, nos versículos 11 e 14, a gente não vai ler aqui porque o tempo está adiantado, ele quer mostrar que os crentes são a herança de Deus. Você pode pegar aqui Efésios 1, 11 até o 14, você vai compreender isso. Eu só vou ler um trechinho do 14 que diz, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, ó, posse de Deus, para louvor da sua glória. Então nós somos essa herança. Por isso, nós podemos dizer que somos preciosos para o Senhor. É como se fosse um troféu da sua graça e do seu poder. Mas a gente percebe que em outros textos das cartas do apóstolo Paulo, também diz que a herança de Deus é aquilo que ele nos dará, ou seja, futuramente. Nós temos herança, como nós já vimos, que já foram dadas, mas há heranças que ele ainda nos dará futuramente. Onde eu encontro isso, irmão? Colossenses, capítulo 1, verso 12. E o que é? É o prêmio que os crentes terão por causa da união com Cristo. Romanos, capítulo 8, o verso 17, diz assim, ó. Preste atenção para que... por isso que é bom a gente ler, para conhecer e orar ao Espírito Santo para que nos traga o entendimento, a iluminação do entendimento, a iluminação do coração. Veja que nós vamos receber uma herança que ele nos dará no futuro, Colossenses 1,12. Qual é a herança? É o prêmio que os crentes terão por causa da união com Cristo. Onde que está isso? Romanos 8,17. Por quê? Olha só. E se filhos, ou seja, se nós somos filhos de Deus, também herdeiros. Quem é que é o herdeiro da sua herança? Prioritariamente seus filhos. Então, e se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus e co-herdeiros de Cristo. Já imaginou toda essa glória de herança que você tem? O que é que pertence a Cristo? Tudo. E olha que está dizendo aqui que você é co-herdeiro de Cristo. Também tem um detalhe aqui. Porém, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Entendeu direitinho? Então você pode conferir lá. Porém, isso tudo vai ficar bem resumido para você quando você for ler aqui 1 Coríntios, vou buscar aqui, capítulo 2, verso 9, que aí você vai ter agora, certamente, que o Espírito Santo vai nos ajudar a ter essa iluminação, que vai resumir qual é a herança, o que é que nós temos direito. Olha só, guarde isso no seu coração, para quando você estiver assim, meio para baixo, que você pensar o que é que você tem reservado em Deus. Lembra, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim, mas como está escrito, está afirmando que está escrito, as coisas que olhos não viram. Olha que nós já vimos muita coisa bonita, mas aqui está dizendo coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram,
nem penetraram no coração do homem. Olha, nós não vimos, nós não ouvimos e nem imaginamos no nosso coração. São as que Deus preparou para os que o amam. Que coisa maravilhosa, que glória, irmãos. Então é isso que Deus tem preparado. É isso que é a nossa herança em Cristo. Coisas que olhos não viram, coisas que ouvido não ouviram, coisas que jamais passou pelo coração do homem, ou seja, coisa que nós jamais imaginamos. É por isso também que a Bíblia diz que Deus é capaz de nos abençoar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Olha só, que grande promessa! É infinitamente mais daquilo que... Quando você ora, você pede alguma coisa para Deus? Pois Deus é poderoso para lhe abençoar com aquilo que você pede, mas infinitamente mais. Imagina só. Mas o que importava mais na oração aqui do apóstolo Paulo é que os crentes estivessem iluminados pelo Espírito Santo, para que conseguissem compreender a vastidão dessa herança gloriosa. E é isso que nós precisamos, orar, pedindo ao Espírito Santo, que Deus enviou para isso, Jesus enviou para isso. Se eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E esse Consolador há de guiá-lo em todos os passos. Então ele veio para isso. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos trazer esse entendimento, essa compreensão, essa iluminação do entendimento dessa vastidão, dessa imensidão da herança gloriosa que Deus tem preparado para nós. O chamamento que nós vimos lá no ponto 1, depois, essa herança, são coisas que Deus tem, mas não para por aí. Nós chegamos agora ao ponto 3 da nossa segunda sessão da lição, que é a petição, que é a oração do Paulo, que diz a grandeza do poder de Deus. A grandeza do poder de Deus. Coisa maravilhosa que Deus tem para nós. O chamamento ele se refere ao passado, que nós já fomos chamados. A herança ao futuro, que nós vamos receber. E que nós já fomos abençoados, mas está reservado para nós. Mas a grandeza do poder está disponível, que é a terceiro ponto da nossa sessão 2, petição, a grandeza do poder, é no presente. E ele também anuncia recursos sem limites à disposição do povo de Deus. É que diz, Volga, isso está disponível, esse poder agora no presente para todo o povo de Deus. Blake chega a afirmar que toda a energia de Deus se volta para a nossa frágil natureza, vivificando-a, tornando-a maravilhosamente ativa, onde era tão frágil. E é justamente isso que o apóstolo Paulo sabe, que a demonstração dessa energia, ou esse poder, que é melhor assim chamado, é revelada por meio da ressurreição e exaltação de Cristo. Olha aqui versos 20 a 23, eu vou ler aqui, ó. O que operou em Cristo, eu vou ler desde o 19 aqui. O qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, veja, está falando do poder de Cristo, de Deus, para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Como é que opera a força desse poder? Aí no verso 20 ele diz, o que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Veja que poder é esse. Qual é o poder? O mesmo poder que operou em Jesus quando estava lá no sepulcro, depois de 3 dias morto. Esse poder fez Jesus ressuscitar. Esse poder está disponível para nós. Está aqui o verso 20, ó. Que operou em Cristo, ressuscitando, leia o 19 primeiro e depois leia esse. Dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita de Deus. Que resultou, irmão,
nisso aqui, ó, assentado à direita no céu, 21, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia. Diz que Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Não só neste século, mas também no vindouro. Significa eternamente, é o que quer dizer. 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, tudo está sobre o controle e o poder de Deus dado a Jesus. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. É por isso que ele é o cabeça da igreja e nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E aí o verso 3 esclarece. Da igreja, o verso 23, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Entenda então que o poder de Deus que atua no crente é o poder da ressurreição. Você sabia disso? Está sendo iluminado agora pelo Espírito Santo para compreender que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para você. E é esse poder que atua na ressurreição é que atua em nós. Por que atua em nós? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Basta você crer e deixar que ele flua, obedecê-lo fielmente em todas as coisas. Mas onde é que está que fala a respeito desse poder que atua em nós, poder da ressurreição? Filipenses, capítulo 3, verso 10. Diz aqui, ó. Eu vou ler o 9 para que e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para quê? Aí é o que eu quero ler aqui, 3:10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Compreende? Que é esse mesmo poder da ressurreição está disponível a nós através do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo, então, apresenta a respeito disso duas afirmações do que Deus tem feito em Cristo por seu intermédio. Quais são essas afirmações? Muito bem, a primeira afirmação de Paulo, que está aqui a respeito da grandeza do poder de Deus, é a ressurreição e a exaltação de Cristo, como nós já lemos aqui no verso 20, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à direita de Deus. Entenda que após Deus ter ressuscitado Cristo, como diz o verso 20, o verso 21, ele fez-se assentar-se à direita de Deus, lugar de mais alta honra e autoridade. Por que alta honra e alta autoridade? Veja o que diz Mateus 28:18. Quando Jesus estava formando a grande comissão, ele disse assim, diz aqui, ó, Mateus 28:18. E aproximando-se, Jesus falou-lhe dizendo: foi-me dada completo, toda a autoridade no céu e na terra. Era esse lugar de honra, com toda a autoridade, no céu e na terra, como Jesus disse aqui em Mateus 28:18. É a ressurreição de Cristo que proporciona esse poder, como nós já vimos, essa força para a vida cristã. Esse é o padrão e garantia da ressurreição dos crentes. Você pode encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. É o padrão e a garantia da ressurreição dos crentes. 1 Coríntios 15, 20. E esse poder, irmão, da ressurreição é tão grande que até mesmo aqueles que ainda não o conhecem ou não conheceram em definitivo a vitória de Cristo, haverão de fazê-lo. Esses vão conhecer certamente
Onde é que está isso, irmão? Hebreus, capítulo 2, de 5 a 9. Como o tempo se adianta, nós não podemos ler, mas você pode conferir aí na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 2, de 5 a 9. Cristo, em sua morte, destruiu aquele que tem poder sobre ela. Quem era que tinha poder? O diabo. Então, Cristo, com a ressurreição, destruiu todo esse poder. E a sua ressurreição também, ela livra aqueles que, pelo pavor da morte, estejam sujeitos à escravidão por toda a vida. Que tem gente que tem medo de morrer. Não precisa você querer morrer, mas você não precisa ter medo da morte. Por quê? Porque nós temos garantias na morte quando estamos em Jesus. Quaisquer que sejam as formas de soberania, elas não são comparáveis àquelas que Deus deu de um nome que está acima de todo nome, como diz Filipenses 2,9. É o que Vaughan chega a dizer que a cabeça, que um dia foi coroada com espinhos, como fizeram com Jesus, leva agora o diadema da soberania universal. Qual a outra afirmação do apóstolo Paulo? Só lembrando que a primeira afirmação, a respeito da grandeza do poder, foi a ressurreição e a exaltação de Cristo, como nós vimos no verso 20. Agora a outra declaração é a proeminência de Cristo sobre a igreja. Qual é essa proeminência de Cristo? Efésios 22 e 23, ele diz que sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. Tá certo? Então você vai, como você está vendo aqui. Dessa forma, veja que Paulo passa a relatar o significado do triunfo duplo de Cristo para a igreja. Entenda que, primeiro, Jesus tem soberania sobre todas as coisas. E ainda mais, Deus o deu, além de todas as coisas, como cabeça de todas as coisas. O que? A igreja, que é, na verdade, o seu corpo, como nós estamos vendo aqui, Efésios 1, 22, 23. Stott chega a afirmar que aquele, pois, a quem Deus deu a igreja para ser seu cabeça, ele já era a cabeça do universo. Logo, tanto o universo quanto a igreja tem Jesus Cristo como o mesmo cabeça. Segundo também, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É como diz aqui o verso 23 de Efésios 1. Ou seja, a igreja é a plenitude de Cristo porque ele a enche. Enche também todas as coisas. Se você for ver aqui Efésios 4:10, vai dizer exatamente isso. Em Efésios 4:10. Ele completa a igreja, ele é o templo de Deus. Você pode ver aqui Efésios, nós já lemos aqui do 21 e o 22 vai dizer isso. Salmo diz que a igreja está cheia da sua presença. Presença animada pela sua vida, cheia dos seus dons e plena da sua graça. E Stott, resumindo aqui os versos 22 e 23, ele resumiu muito bom esses dois versículos dizendo: a igreja é o corpo de Cristo. Ele a dirige. A igreja é sua plenitude, ele a enche. Então, deste modo, irmão, ela tem tudo, ela quem? A igreja, do que necessita para cumprir a sua missão. Aplicação da nossa lição para hoje. Como você entende a expressão iluminados os olhos do vosso coração, como nós vimos aqui no verso 18? Como é que nós compreendemos isso? Iluminados os olhos do vosso coração. Porque essa iluminação é importante na vida do crente. Pare para pensar isso. De que maneira a herança de Deus pode motivar você na comunhão e no serviço ao reino de Deus? Porque para o apóstolo Paulo, a ressurreição de Cristo
é a demonstração maior do poder de Deus. Pensem nisso. Então chegamos assim à conclusão da nossa lição. E o Stott ele nos chama a atenção, ou ele nos desperta a atenção, para um fato, irmão, muito importante nessa oração aqui de Paulo, nesse capítulo 1 de Efésios. A ênfase que Paulo dá à união do conhecimento com a fé, o que para ele é um dos aspectos mais impressionantes da maturidade cristã. Então é o conhecimento aliado com a fé. Isso vai demonstrar maturidade cristã. Também ao colocar duas coisas juntas, fé e entendimento e compreensão, iluminação, o apóstolo Paulo está nos ensinando que a fé e conhecimento são compatíveis. Por isso que ele ora para que os seus leitores, ou seja, os efésios e nós, recebam iluminação do Espírito Santo. Porque sem essa iluminação, nós não conseguiremos entender corretamente o que Deus fez em Cristo, mostrando que todos os nossos planos serão improdutivos sem esse Espírito da verdade, para nos trazer esse entendimento, a iluminação. Porém, quando usamos nossa mente e meditamos sobre o que Deus tem feito em Cristo, aí é quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para compreendermos suas implicações, ou seja, sua matemática de exatidão de todas as coisas. Amém? Pai querido e amado, nós queremos te bendizer, louvar e exaltar o teu santo nome pela tua palavra. Queremos pedir, ó Pai, que através do teu Espírito Santo, o Senhor, com a tua palavra revelada, venha nos trazer a iluminação, venha nos trazer o entendimento, para que nós possamos compreender do nosso chamado ao Senhor, para sermos de Cristo, para termos comunhão com Ele, e para que nós possamos compreender, Deus, qual é a nossa posição em Cristo, qual é a herança que o Senhor nos reservou nos céus, que são coisas, Pai, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais passou pelo coração do homem, que nós tomamos conhecimento hoje, que é isso que o Senhor tem revelado para aqueles que o amam, que te amam, Senhor. Que o Senhor possa encontrar isso no nosso coração, que teu Espírito Santo possa ter liberdade para operar, Senhor, de maneira livre no nosso entendimento, para nos trazer essa compreensão, Pai. Essa é a nossa oração de hoje, para que a nossa fé, a fé dos nossos irmãos, assim como o apóstolo Paulo se alegrou com os efésios, pela permanência deles na fé, que chamou a atenção essa fé que eles tinham no Senhor Jesus, possa ser encontrada em cada um de nós, que ela possa ser permanente até o último dia, Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, acabei a batalha, guardei a fé, que isso possa ser encontrado em nós ao final, Senhor. E que nós possamos ter também, Deus, esse entendimento da revelação, que assim como Jesus nos amou, nós precisamos nos amar uns aos outros, assim como o apóstolo Paulo viu que isso existia na igreja de Éfeso, Pai. Que possa existir também no nosso meio, que possa existir no nosso coração em cada um de nós. É assim, Pai, que nós oramos, bendizendo, louvando e exaltando ao Senhor em nome de Jesus, pelo poder que opera nele através do mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos. Que haja esse poder disponível para nós também. É assim que nós agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos, então assim encerramos a nossa segunda lição da nossa nova revista aqui da EBD. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresentou Escola Bíblica Dominical.